Irmãos e irmãs, como sempre, em cada Eucaristia, acolhemos a palavra de Deus. E esta palavra pode ter várias maneiras de ser entendida. Uns têm mais facilidade, outros menos, outros às vezes nem por isso. Por isso é que na primeira leitura São Paulo, que fala aos Coríntios, neste capítulo segundo, de 1 a 5, portanto, primeira carta aos Coríntios, São Paulo apresenta algumas características do missionário, daquele a quem se confia o encargo de dizer coisas de Deus. A primeira é a chamada sublimidade de linguagem e de sabedoria. De facto, aquilo que o missionário anuncia, aquilo que o sacerdote partilha, desde a sua própria espiritualidade, a sua fé, deve vir um pouco, e se não mesmo, da sua própria vida. A experiência que faz de Deus e a profundidade, a experiência com que vive também a sua fé. Porque o que anuncia não é algo humano, como diz aqui São Paulo, não é sabedoria humana, mas ela anuncia o mistério de Deus. O mistério de Deus. E não é um mistério de um Deus qualquer, é um mistério que se revela em Jesus Cristo, o crucificado. É o crucificado. Por isso estejamos atentos. Hoje temos várias manifestações de pregações. Há pregações e pregações. E qualquer pessoa nos pode levar para fora daquilo que é o propósito principal da nossa experiência cristã, eclesial e muitas vezes teológica. Procuremos estar atentos porque nem todas as línguas nos dirão as coisas de Deus. Muitos até hoje usam mais a sabedoria humana. Quem estuda, quem ouve, até quem segue as redes sociais, existem algumas pregações que quando a gente estuda essa pregação e também estuda e escuta essa pregação, nem sempre Deus aparece 2, 3 vezes. Desde o começo, aquele pastor, aquela pessoa que está falando, que está a dizer que está a falar de Deus, é mais uma psicologia social, ou uma espécie de psicologia clínica, mas Deus não está lá. Eles são mais tratados de problemas das pessoas, da vida do dia a dia, de relações humanas, relações entre homens e mulheres, mas às vezes Deus está ausente. E creio que o missionário deve comunicar este Jesus crucificado. É este Jesus crucificado que é revelado no Evangelho. Esse texto traz-nos uma grande novidade. Não é a primeira vez que este povo que escuta Jesus, não é a primeira vez que eles escutam esse texto. Eles já escutaram esse texto várias vezes, como nós também às vezes escutamos. Há leituras que nós já escutamos também várias vezes. Até estamos a envelhecer escutando certas leituras. Mas infelizmente às vezes nem conhecemos ainda os capítulos. Às vezes nem o padre também. Nem conhecemos o capítulo de São Lucas. Hoje, por exemplo, já esquecemos qual é o capítulo que estamos a ler. É o capítulo 4 de São Lucas. Mas amanhã ou mais tarde, no fim da missa, se perguntarmos esse capítulo, quais são os versículos, aqui são 16 até 30, muitos de nós já não se recordarão muito mais. Então, para dizer o quê? A palavra de Deus, muitas vezes, se ela não tocar o espírito, se não tocar o nosso espírito, se não tocar a nossa inteligência espiritual,
hoje está na ciência da fé, às vezes nos perdemos e depois nos revoltamos, como acontece com este povo. Em vez de perceber que aqui está a totalidade da graça em Jesus Cristo, o Filho de Deus, pelo contrário, eles valorizam um pouco mais o lado cultural, o lado da sua vida, o lado das suas relações com a lei, e isso cria violência. Queriam precipitar Jesus do alto, do monte para baixo. Então vamos louvar o Senhor, que a palavra de Deus, mesmo dura a ser escutada, mesmo se às vezes toca o lado mais delicado da nossa vida, que ela venha para nos orientar, nos iluminar, nos esclarecer, nos sustentar e também nos abrir novos caminhos. Ela, neste meio da Bíblia, a palavra de Deus é mesmo para nos ensinar, para nos corrigir e para nos pôr no bom caminho. Então, neste mês da Bíblia, estejamos atentos à palavra de Deus, procuremos retomar essas leituras em casa, se for em família ou pessoalmente, melhor, para que estejamos em sintonia com a palavra de Deus neste mês. Que o Senhor, que é a nossa maior graça das nossas vidas, nos conceda a alegria de escutar a sua palavra ao longo deste mês. Assim seja.